Maravilha! Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Levanta a mão pro céu e bate na palma. Escute a dor. A mensagem, escuta aqui, ó. E não adianta dinheiro no bolso, tira selfie todo musculoso, se não tiver Jesus, irmão. Ter seguidores no Instagram, desesperado atrás de fã, mas se não tem Jesus, irmão, não tem nada. Tá na hora, amigo, de acordar. Esse vazio não dá pra postar. Renuncia o teu eu, morre pro mundo. Eu te falei, quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus. Aqui, Marcelo, vá. Levanta a mão pro céu e bate palma. O nome dele é Franzé Castro. Nasceu pra tocar pra Jesus. Vai! Sejam todos bem-vindos ao canal. Está iniciando mais um novo vídeo. Esse vídeo vai ser forte. Sai da frente, Satanás! E assiste até o final. Deus fale no seu coração. Mas antes de entrar no assunto, eu queria pedir para vocês, vai lá aqui embaixo, ó, se inscreve no canal, é só clicar no ícone de inscreva-se, só ali, ó, pum, e já se inscreveu. E depois dali vai aparecer um sininho, aí vocês clicam também no sininho em todos, porque toda vez que eu postar vídeo, ele vai direto nas notificações do seu celular. E aí também não esquecendo, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra, né? Que precisa desse gás, desse âmbito do momento que estamos vivendo, desse período que estamos vivendo. Precisamos ouvir a voz de Deus constantemente para nos fortalecermos, porque Ele está voltando. Galera, hoje me despertou algo numa passagem muito linda, né? Uma das cartas que Paulo escreve, principalmente à igreja de Romanos, né? E ali naquele momento ele escrevendo essas cartas aos irmãos ali, e lendo esse livro, e me encheu o meu coração, sabe? Não só encheu, transbordou assim, em um tamanho emoção, mas também, sabe o que foi? Foi um tapa na minha cara. Nesse momento, antes de entrar no assunto, eu queria falar um pouquinho de mim. Eu não sei se você já viveu esses momentos, principalmente eu, antes de me converter. Eu queria falar algo para você. Eu curtia muito bailes, né? E hoje era salão de festas. Ela não anda mata, ela só desce uma bandida. De toda a região aqui onde eu moro, eu curtia tudo. Isso começava de quinta-feira até domingo. As noites para mim eram os dias. Eu dormia de dia e curtia as baladas das noites. E aí, amados, uma coisa me despertou no meu coração, que algo faltava em mim. Sabe o que foi? E chegou um dia que eu resolvi ir para a casa de Deus, ir para a igreja. Só que houve um problema. Quando eu ia para a casa de Deus, eu passava as noites na balada, e aí eu sentia um vazio dentro de mim, aí eu ia para a casa de Deus. Até um amigo brincou comigo: "Ei, Lúcio, você passa a noite toda na balada e vem aqui para a casa de Deus?" Mas se a gente for ver realmente, a gente só vai para a casa de Deus com dois motivos, se você reparar. Ou por uma perda de um amigo, ou porque o coração já está sacudindo, já está sentindo aquela vontade da presença de Deus. Ou sente um vazio e precisa ser preenchido urgentemente. E eu estava nesse período. Eu me lembro aqui que quando eu, particularmente, né, quando eu ia para a casa de Deus, e ali eu comecei a me habituar, comecei a conhecer como que funciona. E comecei a gostar, literalmente. Só que o único problema meu é que depois que eu saía, eu fazia as mesmas práticas que eu fazia. Eu ia para as baladas à noite. E quando tinha um tempo vago, aí naquele tempo vago, aí eu resolvia
ir para a casa de Deus. Então você percebe uma coisa, que ali o meu coração estava de um certo modo querendo e a presença, querendo estar ali na casa de Deus, mas ao mesmo tempo a ânsia da minha carne, os meus desejos, uma vida livre, entre aspas, mas sem responsabilidade, estava querendo ir ficar lá fora. Então, sabe o que é interessante a gente perceber? É que a gente quer uma liberdade, mas a gente não quer responsabilidade. Se a gente for para a casa de Deus, a gente vai ter uma liberdade, mas a gente sabe que vai ter algumas responsabilidades. E a dica é essa, galera. Nós não queremos responsabilidade. A gente queremos ter uma vida de liberdade, mas não queremos ter responsabilidade. Olha só. E essa carta aos Romanos, no capítulo de número 6, versículo de 23, ela vai falar mais ou menos dessa forma, de que uma vida íntegra, uma vida querendo Deus e ao mesmo tempo querendo as coisas aí fora, querendo as práticas aí fora, querendo viver as coisas aí fora. Eu não sei se você já ouviu uma expressão que as pessoas usam dizendo assim: eu tenho Deus, eu vivo com Deus, Deus está comigo, eu não preciso de nada, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso daquilo. Mas na verdade, galera, você está se enganando. Como que eu posso amar Deus? Como que eu posso ter Deus se, na verdade, as práticas, o que eu falo, não vemos isso em nós? Já viu aquela expressão que diz que a boca fala, mas o corpo diz outra coisa? É a mesma forma. A gente só procura Deus nos momentos que estão apertados, quando está realmente no fundo do poço, quando a gente já sente que as baladas já está a costumeira, já está desgastada, então aí você corre, né? E é isso mesmo. E a Cartas a Romanos, capítulo 6, 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna. Eu preciso dividir em duas partes essa estrofe, a parte A. Eu só quero frisar a parte A, que diz assim, que o salário do pecado é a morte. Por que Paulo está dizendo que esse salário que o pecado paga é sentenciado com a morte? Veja só, a gente precisa ir no capítulo 6, no início, entre o capítulo 6, no versículo 1 ao 23, a gente precisa dividir em duas partes. Então, do versículo 1 ao 14, você vai perceber que Paulo está dizendo assim: quem é o seu Senhor? Aí ele está fazendo uma pergunta. E eu faço para você também. Quem é o seu Senhor? Deus ou pecado? Deus ou o mundo? Deus ou meus status? Deus ou aquilo que eu quero? Deus ou aquilo que eu anseio aí fora, que a minha carne deseja? Já percebeu? Paulo está fazendo uma pergunta aos irmãos dessa igreja, dizendo: quem é o seu Senhor? Por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo tem a consciência muito bem, que ele sabe que Paulo vem introduzindo aí e enfatizando, dizendo que é impossível verdadeiramente um salvo viver nas práticas do pecado. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que um redimido, olha só, ele está morto para o pecado, mas ele está vivo para com Deus. Está entendendo mais ou menos? Aí entre o versículo de número 15 ao 23, que é o versículo que eu acabei de citar aqui e que me despertou uma curiosidade, ali ele vai dizer uma outra pergunta lógica. Paulo ali já está tratando de um modo sutil. Ele está dizendo assim: quem é o seu Senhor novamente? Veja só que Paulo personifica o pecado como o Senhor. Paulo coloca na balança e está dizendo assim que esse Senhor é o pecado. Veja no versículo 10 que ele diz assim: vocês são escravos daquele que quem vocês obedecem, tanto para o pecado que vai gerar você a morte, ou vocês obedecem à justiça, que é a justiça de Deus. Paulo está dizendo: vocês estão refém, vocês estão escravos naquilo que vocês obedecem. Sabe aquela situação onde a gente usamos esse tipo de frase? Eu quero usar para vocês. Como eu falei, queremos viver uma vida livre, mas não queremos responsabilidade. Porque você pode se dizer assim: mas eu tenho Deus. E não pode, às vezes, não viver e não ter uma vida íntegra diretamente com Deus. Ou quem sabe você até rejeita Deus.
Mas aí que está na balança. Paulo está dizendo o quê? Paulo está dizendo claramente, eu digo para você, não existe um terceiro grupo. Paulo está usando dois grupos. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem ao quê? Ao pecado. Não existe o meio termo. Não existe um quarto grupo, um quinto grupo, não. Paulo está dizendo, ou vocês seguem a Deus, ou vocês seguem ao pecado. Por que estou dizendo isso? Que isso me trouxe? Esses dias eu estava aqui em casa, né, trabalhando no computador e na minha sala, e a sala fica próxima à rua. Eu vou contar isso aqui só para você entender o que eu quero dizer. E naquele momento que eu estava ali estudando, né, trabalhando no computador, de repente eu ouço alguns gritos, né, gritos de assustar. E aí eu corro para a varanda e de repente eu vejo uma cena. Qual seria essa cena? De duas pessoas brigando. E naquele momento, uma gritando, meu marido, meu isso, não, eu não fiz isso e vice-versa. E isso ficou na minha cabeça. Sabe o que foi, irmãos? Não foi a briga em si, não foi o que estava acontecendo naquele momento, e tampouco presenciando as duas mulheres brigando por algo em vão. Mas sabe o que foi? É que uma das pessoas que estavam brigando ali era uma que estava na esquina, profetizando, falando de Deus, falando que Deus é a porta, que Deus é o caminho. E aí eu pergunto para você, será que não tem muitos desses vivendo dessa forma, vivendo dessa maneira? Quer dizer, uma vida fantasiosa, uma vida de cristão e verdadeiramente não é? Eu quero dizer algo interessante, que as pessoas às vezes olham para nós, que aceitamos Jesus, e elas rotulam nós de uma maneira pelaquilo que a gente vestimos, pelaquilo que a gente temos na nossa pele, ou pelaquilo que a gente temos. Sabe como? As pessoas olham para nós, para a gente ser cristão, as pessoas devem olhar nós de social, não estou criticando, ou senão com saião. Mas eu digo para você, para que ter um saião se a sua língua fala mal dos outros, fala mal do seu marido, fala mal dos seus filhos, fala mal das pessoas? Para que andar de social se você é uma pessoa que engana as pessoas? Você é uma pessoa com uma língua mentirosa, de uma mente infrutífera, que só traz maldade ao seu próximo. Eu quero dizer para você, o que importa não o que é externo, mas o que é interno. Porque a mudança está dentro. A mudança ela vem de dentro e não de fora. Então é mais fácil você visualizar e indicar e saber que aquela pessoa é um homem de Deus, sabe como? Pelo caráter, pela maneira dela agir, pela maneira e a conduta dela agir. Eu quero dizer para você, Paulo está dizendo, ou você segue a Deus ou você segue o pecado. Paulo está dizendo, eu quero dizer para você que está aí, saia de cima do muro, não vive no meio termo, ou você segue a um direto ou você segue a outro. E eu escolho e peço para você, escolhe a Deus, saia desse pecado, saia disso que está te aprisionando, está te acorrentando. Você está seguindo a um Senhor e esse Senhor é assim. Isso me faz lembrar de uma história interessante, sabe o que é? Desde já eu quero dizer que é uma ilustração, tá? Eu quero usar esses dois senhores, o pecado e Deus, como fossem nossos patrões. E o pecado, ele tem uma empresa, né? E essa empresa, claramente todos nós já trabalhamos nessa empresa. Essa empresa ela vem dos nossos pais e vice-versa. Mas essa empresa ela tem tudo de bom, porque a gente podemos fazer o que quiser dentro da empresa, não existem regras. A gente gosta da empresa. O salário é o pior, mas a gente não importa com o salário, não tem nenhum benefício. Mas o importante é que todo dia tem festa, todo dia tem divertimento, a gente pode brincar, a gente pode fazer o que quiser lá dentro. Mas o problema disso é isso. É que vai chegar um momento que você vai ver em volta os seus amigos crescendo nas outras empresas. Você vai ver em volta que seus amigos vão progredir e você vai continuar naquele emprego aonde não te faz crescer, não te faz fazer uma nova pessoa mudada, uma pessoa transformada. Você vai perceber que ainda que ela venha trazer todos os divertimentos, você vai perceber no momento que está faltando algo para você. Só que eu quero nesse momento te convidar uma coisa.
Começa, lógico, eu estou usando a ilustração. Vai lá diante dessa empresa e pede demissão. Por que pedir demissão? Pede demissão porque você está debaixo do domínio desse patrão chamado pecado. Então pega a sua carteira e diz assim: eu não quero mais trabalhar aqui, porque essa empresa não tem trazido nada para você. Essa empresa não tem trazido crescimento sustentável para você. Então nesse momento, vai lá e diz assim: eu quero ser mandado embora. Mas ela pode dizer assim: não, mas você vai perder tudo. A gente não vai poder pagar nada para você. Você tem que dizer assim: não importa, não importa. Eu quero ser mandado embora. Sabe por quê, meus amados? Eu quero encerrar esse vídeo dessa maneira, porque existe um novo emprego para você. E esse emprego sempre haverá vaga, esperando por você. Então saia desse emprego, do domínio desse patrão chamado pecado, e comece a ir a um novo emprego, onde o patrão é chamado como o Senhor dos Senhores, os patrões dos patrões. Ele é o nosso Deus. Eu quero dizer que ainda há vaga, porque nessa empresa onde o patrão é Deus, você vai ter uma vida, sim, migrada de regras, onde as regras são a palavra de Deus sobre a sua vida. Mas essa empresa, que é onde o patrão é Deus, ela vai trazer uma vida sustentável de crescimento, de negócio, de sustentabilidade para a sua vida, de paz, de alegria, de crescimento em todas as áreas da sua vida. Vai lá. Pede demissão dessa empresa, desse domínio, desse pecado, aonde você está sendo levado, dominado pelo pecado. Vai para essa nova empresa, onde o patrão é Deus, porque Ele tem algo maravilhoso chamado como vida eterna. Amados, que Deus te abençoe e que essa palavra venha falar em seu coração, em nome de Jesus.